Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. E hoje vamos ver as transferências confirmadas desta última semana. E tem muita coisa para falarmos. Então, sem mais delongas, já deixa o like e inscreva-se se for novo e curtir o conteúdo. Só lembrando que todos os valores que eu citar estão em euros. O Sport anunciou o atacante Wanderson de 34 anos. Ele chega sem custos do Ludogorets da Bulgária. Everton chega emprestado na Ponte Preta. O atacante de 33 anos pertence ao Grêmio. O zagueiro Guilherme Souza, de 25 anos, também chega na Ponte, proveniente do 15 de Piracicaba. O Bahia anunciou o meio-atacante Ricardo Goulart, de 31 anos, que rescindiu com o Santos. O Bahia confirmou ainda o lateral direito Marcinho, de 26 anos. Ele assinou até o fim da temporada e estava sem clube. Matheus Ribeiro chega no Vasco da Gama após rescindir com o Avaí. O lateral direito de 29 anos fica por um ano. O Vasco confirmou o atacante Fábio Gomes, de 25 anos. Ele pertence ao Atlético Mineiro e fica até o fim da temporada. Bruno Tubarão também foi confirmado no Vasco. Com 27 anos, o atacante chega emprestado com opção de compra junto ao Bragantino. Já o Juventude confirmou Renato Chaves, de 32 anos. O zagueiro chega em definitivo do Al-Batin. O goleiro Pegorari, de 31 anos, também reforça o clube gaúcho. Ele estava livre no mercado. Por fim, quem ainda chegou no Juventude é o atacante Felipe Pires, de 27 anos. Ele chega do Dnipro, da Ucrânia. O Coritiba oficializou a contratação do lateral esquerdo Rafael Santos, de 24 anos. Ele pertence ao Cruzeiro. O Cuiabá confirmou o atacante Daverson, de 31 anos. Ele estava livre no mercado após deixar o Palmeiras. O Dourado confirmou também o lateral esquerdo Sid Clay, de 29 anos. Ele chega sem custos do Dinamo de Kiev. Nathan reforça o Santos. O lateral de 20 anos deixa o Boa Vista de Portugal e assina um contrato válido até 2026. O atacante Luan também reforça o Santos. O jogador de 29 anos pertence ao Corinthians e fica emprestado até o fim do ano. Nahuel Bustos foi emprestado ao São Paulo pelo período de um ano. O atacante de 24 anos pertence ao Manchester City. O Internacional anunciou Igor Gomes em definitivo até o fim do ano que vem. O defensor de 23 anos chega sem custos do Barcelona. Christian Benteke reforça o DC United da MLS. O centroavante tem 31 anos e chega sem custos do Crystal Palace. Riqui Puig foi confirmado no Los Angeles Galaxy da MLS. O meia chega sem custos, proveniente do Barcelona, e assina até 2025. O Panathinaikos da Grécia anunciou o atacante Jonas Toró, de 23 anos. O jogador chega sem custos e deixa o São Paulo. Andy Zekiri foi emprestado ao Basel da Suíça com opção de compra. O atacante pertence ao Brighton. O Copenhagen da Dinamarca confirmou o atacante Mohamed Daramy, de 20 anos. Ele fica emprestado junto ao Ajax. O lateral esquerdo Moisés foi emprestado ao CSKA Moscou da Rússia. O jogador de 27 anos fica por um ano e com taxa de 1 milhão, e ainda com opção de compra fixada junto ao Inter. Arthur Masuaku foi emprestado ao Besiktas com opção de compra. O lateral esquerdo de 28 anos pertence ao West Ham. Alioski foi emprestado ao Fenerbahçe. O lateral esquerdo tem 30 anos e pertence ao Al-Ahly. E o Fenerbahçe confirmou ainda o goleiro Egri Bait, que chega emprestado do Göztepe e com opção de compra. O AZ Alkmaar contratou o zagueiro Bazoer, de 25 anos. Ele assina até 2025 e deixa o Vitesse, de forma gratuita. Lorenzo Luca foi emprestado ao Ajax com taxa de 1 milhão e opção de compra. O centroavante tem 21 anos e pertence ao Pisa da Itália.
Carlos Isaac fica no Vizela de Portugal até 2025. O lateral de 24 anos chega do Deportivo Alavés, da Espanha. O Casa Pia confirmou Anderson Cordeiro. O atacante tem 23 anos e deixa o Santa Clara. O meia Pedro Bicalho foi emprestado ao Santa Clara até o fim da temporada. O jogador de 21 anos pertence ao Palmeiras. O centroavante Gabriel Silva, de 20 anos, fez o mesmo caminho e também chega emprestado no Santa Clara. E o Santa Clara confirmou ainda o volante Victor Bobsin, de 22 anos. Ele chega sem custos, proveniente do Grêmio. Por fim, o Santa Clara confirmou ainda o volante Adriano, de 22 anos. Ele deixa o Cruzeiro por valores não divulgados e assina por 5 temporadas. Mohamed Diaby assinou por 3 anos com o Portimonense. O meia de 25 anos deixou Passos Ferreira. Já o Famalicão anunciou Zaidou Youssouf, de 23 anos. Ele assina até 2026 e deixa o Saint-Étienne da França a troco de 1 milhão. O Famalicão recebeu ainda Santiago Colombato por meio do empréstimo. O volante tem 25 anos e pertence ao León do México. Pelé também foi emprestado ao Famalicão. O volante de 30 anos pertence ao Mônaco. Para finalizar em Portugal, André Franco foi confirmado no Porto por 5 temporadas. O meia de 24 anos deixa o Estoril Praia por 4 milhões. Luca Pfeiffer assinou até 2026 com Stuttgart. O centroavante de 25 anos chega do Midtjylland por quase 3 milhões. Stanley N'Soki assinou por 5 temporadas com Hoffenheim. O zagueiro de 23 anos foi comprado junto ao Clube Bruges por 12 milhões. O Hoffenheim anunciou ainda Eduardo Quaresma, de apenas 20 anos. Ele chega emprestado do Sporting. O Schalke confirmou o centroavante Jordan Larsson, de 25 anos. Ele fica até 2025 e chega do Spartak Moscou. Folarin Balogun foi emprestado ao Stade de Reims. O centroavante tem 21 anos e pertence ao Arsenal. Kasper Schmeichel assinou por 3 temporadas com o Nice. Aos 35 anos, o goleiro deixa o Leicester por 1 milhão. Já Matiavic reforça o Nice por 5 temporadas. O zagueiro de 20 anos foi comprado junto ao Empoli por 13 milhões. Alexis Beca é mais um que assinou com o Nice. O volante de 21 anos chega do Lokomotiv Moscou por 12 milhões. E por fim o Nice confirmou ainda Aaron Ramsey, de 31 anos. Ele estava livre no mercado após deixar a Juventus. O Rennes recebeu Joey Rodon por empréstimo com opção de compra. O zagueiro de 24 anos pertence ao Tottenham. O Lille anunciou o lateral esquerdo Ismaili, de 32 anos. O jogador chega em definitivo e sem custos, proveniente do Shakhtar Donetsk. O Lille confirmou também o zagueiro Diakité, de apenas 21 anos. Ele assinou por 4 temporadas e deixa o Toulouse por 3 milhões. O Olympique de Marselha confirmou o meia Jordan Veretout, de 29 anos. Ele foi comprado junto à Roma por 11 milhões. E o PSG oficializou o meia Renato Sanches, de 24 anos. O português assinou por 5 temporadas e deixa o Lille a troco de 15 milhões. Cesc Fábregas assinou por 2 temporadas com o Como, time da 2ª divisão italiana. O meia de 35 anos estava livre no mercado após deixar o Mônaco. Ayew chega no Cremonese por 3,5 milhões de euros, e onde assinou até 2026. O zagueiro tem 21 anos e deixa o Rapid Viena. Mertesacker foi emprestado ao Lecce. O zagueiro de 25 anos pertence ao Hellas Verona. Já o Monza confirmou o zagueiro Marlon, de 26 anos, e fica até o fim da temporada emprestado junto ao Shakhtar Donetsk. Sam Lammers foi emprestado ao Empoli. O centroavante pertence à Atalanta. Já o Spezia Calcio estendeu o empréstimo do meia-atacante Viktor Kovalenko, que pertence à Atalanta e tem agora uma obrigação de compra imposta em metas.
A Sampdoria confirmou o meio-atacante Filipe Jurisic, de 30 anos. Ele assinou por 2 temporadas e deixa o Sassuolo. Já o Torino confirmou o lateral Valentino Lázaro até o fim da temporada. Ele chega emprestado junto à Internazionale. A Salernitana confirmou Grigoris Castanos até 2026. Aos 24 anos, o meia deixa a Juventus por 300 mil. Ademola Lookman é reforço da Atalanta até 2026. O atacante de 24 anos foi comprado junto ao Leipzig por 9 milhões. A Lazio confirmou o uruguaio Matias Vecino até 2025. O meia de 30 anos chega sem custos, proveniente da Internazionale. O Wijnaldum foi emprestado a Roma com opção de compra. O meia de 31 anos pertence ao PSG. Charles de Ketelaere reforça o Milan. O meio-atacante de 21 anos assinou por 5 temporadas e deixa o Clube Bruges, onde custou 32 milhões mais variáveis. San Emeterio assinou com o Cádiz por 4 temporadas. O meia chega do Real Valladolid. Roger March foi confirmado no Elche por 4 temporadas. O centroavante tem 31 anos e deixou o Levante por 3 milhões. O Rayo Vallecano confirmou o Sérgio Camelo por empréstimo. O jovem de 21 anos pertence ao Atlético de Madrid. O Girona confirmou Rodrigo Riquelme por empréstimo. O atacante tem 22 anos e também pertence ao Atlético de Madrid. Ángel Herrera é mais um reforço do Girona. Ele chega emprestado junto ao Manchester City. E por fim o Girona confirmou ainda Miguel Gutierrez, de apenas 21 anos. Ele deixa o Real Madrid por 4 milhões e assina por 5 temporadas. Borja Mayoral assinou com Getafe por 5 temporadas. O centroavante de 25 anos foi comprado junto ao Real Madrid por 10 milhões. Oscar Mingueza foi confirmado no Celta de Vigo até 2026. O zagueiro de 23 anos deixa o Barcelona. Marquezinho é o novo goleiro do Celta. O argentino de 34 anos assinou por 2 temporadas e deixa o Porto por 1 milhão. Gonçalo Paciência também chega no Celta e assina por 3 temporadas. O centroavante deixa o Eintracht Frankfurt por valores não divulgados. O Sevilha anunciou a contratação do meia-atacante Isco Alarcón, de 30 anos. Ele assina por 2 temporadas e estava livre no mercado após deixar o Real Madrid. O lateral esquerdo Alex Telles foi emprestado ao Sevilha. O jogador de 29 anos pertence ao Manchester e não teve opção de compra fixada. O goleiro Neto assinou com Bournemouth até o fim da temporada. Aos 33 anos, ele deixa o Barcelona sem nenhum custo. Marcus Tavernier também foi anunciado no Bournemouth. O meia tem 23 anos e assinou por 5 temporadas, deixando o Middlesbrough por quase 12 milhões. Levi Colvin foi emprestado ao Brighton. O zagueiro tem 19 anos e pertence ao Chelsea. Leno foi comprado pelo Fulham por 9,5 milhões. Aos 30 anos, o goleiro assinou por 3 temporadas e deixa o Arsenal. Shane Duff foi emprestado ao Fulham. O defensor de 30 anos pertence ao Brighton. Maxwell Cornet fica no West Ham até 2025. O atacante foi comprado junto ao Burnley por quase 21 milhões. O Chelsea confirmou Gabriel Slonina até 2028. O goleiro tem apenas 18 anos e foi comprado junto ao Chicago Fire por cerca de 9 milhões. Ele fica na MLS emprestado até janeiro. O Chelsea anunciou ainda o meia Chukwuemeka, de apenas 18 anos. Ele foi comprado junto ao Aston Villa por 17,9 milhões e assinou por 6 temporadas. E por fim o Chelsea confirmou ainda o lateral esquerdo Marc Cucurella, de 24 anos. Ele também assinou por 6 temporadas e deixa o Brighton por pouco mais de 65 milhões. Essas foram então as contratações confirmadas desta última semana. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido.
Já deixa aqui nos comentários quais contratações você mais gostou desse vídeo. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade.